Quando ouvimos falar de metafísica, geralmente imaginamos pessoas inteligentes, em volta de mistério, revelando enigmas que o homem comum não é capaz de entender. Muito mais do que um estudo dos fundamentos da realidade, a filosofia metafísica também confunde a realidade. Por isso é preciso ficar ligado. Essa área do conhecimento, quando aplicada aos computadores, pode estar desligando o seu cérebro. E a proposta desse vídeo é te mostrar isso. Apenas vamos ter um pouco de cautela. Antes de associarmos metafísica ao conteúdo descartável, aquele que foi feito apenas para desligar o seu cérebro, vamos criar o contexto para você não se perder. Alguns metafísicos foram muito importantes para a construção do pensamento moderno, como Immanuel Kant. Outros construíram teorias computacionais, como Nick Bostrom. Para dar uma definição em termos gerais, metafísica não é ciência. É um mal-entendido sobre a essência da realidade que nos deixa perdidos na prática. Quando essa área do conhecimento ganha território no mundo virtual, a sociedade como um todo mergulha na era da distração. A era da distração. Você já percebeu que as pessoas mais distraídas são também as mais indecisas e inseguras? Eu vou te explicar isso. O córtex pré-frontal é a área do cérebro responsável pela tomada de decisões. Quando essa área é superestimulada, ocorre um curto-circuito. Então veja que se a área de gerenciamento está em pane, é normal que a pessoa se torne sempre mais indecisa. Agora vamos lá. Adicione ao fator estímulo a morte de Deus. Sem uma orientação maior para as suas vidas, ninguém tem mais nada a perder. E tudo o que todos querem é apenas mais um estímulo, mais um curto-circuito e nada mais. Um passo adiante para fora da vida real, a fim de estabelecermos a nova metafísica, podemos dizer que o seu cérebro precisa de ócio para construir a memória e o foco. O excesso de tempo de tela proíbe o ócio, confundindo as sinapses e a comunicação entre os neurônios. Da mesma forma em que as explicações da realidade que se baseiam em cálculos matemáticos e verdades absolutas confundem as áreas do cérebro. O fato é que em todo lugar alguém sofre com um vazio misterioso, o qual a metafísica tradicional, assim como o conteúdo descartável, procuram preencher, tornando o vazio ainda maior, mais incompreensível e perturbador. As respostas que os grandes filósofos metafísicos nos oferecem têm o seu grau de importância, mas ao compararmos com a importância do conhecimento prático, as teorias metafísicas e transcendentais apenas destroem o cérebro, na medida em que nos faz andar em círculos. Assim também, a vida online destrói o cérebro e o corpo inteiro, na medida em que a pessoa já não faz mais exercícios e nem quer se movimentar. Esse é o contexto. Metafísica é um eterno andar em círculos. O conteúdo descartável também não vai para lugar nenhum, e tanto um quanto o outro deixa a mente em estado de dormência. Feitas as devidas associações, agora vamos dar um salto para o que eu chamo de nova metafísica. Embora as pessoas acreditem em respostas rápidas, você precisa saber que o cérebro necessita de tempo para processar as informações. A busca do ser humano por um sentido maior, rápido e fácil é tão profunda que a sua necessidade de desenvolver o seu corpo e as suas faculdades mentais é substituída por vício em videogames, conteúdo rápido, séries da Netflix. É a velha história. Se eu gosto disso, isso nunca vai me prejudicar. A habilidade para se iludir com as coisas que desligam a mente parece ser uma das características mais interessantes do ser humano. Mas como que essa habilidade está ligada ao velho pensamento metafísico? É agora que nós agarramos o nosso problema. Primeiro nós temos que entender que vivemos na era da distração. A mídia social é a metafísica da socialização. Pornografia é a metafísica da intimidade. Videogames é a metafísica da realização. E Netflix é a metafísica do entretenimento. O mundo virtual não é o mundo físico. Nos casos em que eu apontei, é metafísico, no sentido de que podemos desfrutar de um ideal e de um mundo irreal a qualquer hora e o tempo todo. Mas se você ainda não viu semelhança entre o conteúdo descartável, feito para desligar o cérebro, e a velha metafísica, veja o que diz o próprio Descartes
em suas regras para a distração do espírito. É necessário dirigir toda a força do espírito às coisas menos importantes e fáceis, até acostumar-se a ver a verdade. Descartes ensina a canalizar toda a atenção às coisas menos importantes e fáceis, até a mente ficar preguiçosa. Creio que essa citação explique muito bem a conexão profunda entre o método cartesiano e o conteúdo descartável. Com uma pequena ajuda de filósofos como Yuval Harari e Nick Bostrom, os gigantes da tecnologia cuja área de atuação é a nossa maravilhosa internet, com o auxílio desses novos filósofos e pseudocientistas, esses gigantes têm ainda mais recursos para inserir sempre mais distração, inovação e vazio na vida das pessoas. Se no passado todos buscavam uma resposta rápida e fácil para as suas angústias, lendo versículos decorados da Bíblia, atualmente as pessoas vivem angustiadas e indecisas procurando outras opções, com uma pequena desvantagem: estão perdendo a memória. O que seria o excesso de mídia social? O excesso de videogames? Esses recursos não seriam calmantes para algo que atormenta? Não seria uma nova metafísica, ainda mais incompreensível, ainda mais desconectada da realidade, ainda mais irreal? De acordo com este psiquiatra, estamos diante de algo muito grave. Vem tomando contorno de uma epidemia de estimulação excessiva. E essa estimulação excessiva ela é danosa para o cérebro porque o cérebro é limitado. Tem aumentado as taxas de ansiedade, depressão. Desde que as gigantes aprenderam a simplificar e transformar o pensamento metafísico em distração, financiando neurocientistas e pesquisadores de diversas áreas para entender como deixar as pessoas grudadas na tela, a vida deu um salto em direção ao vazio, cada vez mais fundo no aflitivo sentimento do vazio e desligamento total. Milhares de ideias sem sentido flutuam em nossas mentes e nós não somos capazes de dar um sentido a tudo isso. O que os grandes metafísicos projetavam com raciocínios complicados e conceitos enigmáticos, hoje, com o auxílio da tecnologia, tudo isso é implementado de forma simples e divertida, com o mesmo resultado: a falta de interesse pelo que realmente importa. Claro que a internet e as tecnologias nos oferecem oportunidades inimagináveis e experiências incríveis, mas por outro lado, destrói os nossos recursos mentais se permitirmos. Vamos explorar, com outras palavras, o grande vínculo entre a metafísica tradicional e o atual abuso de mídias. Em ambos os casos, não há uma linha sólida, uma conexão com a vida real. Não há nada útil que você possa agarrar e aplicar em sua vida. Não é conhecimento, é inútil. Você não absorve e aplica e ganha experiência. Apenas entra na cabeça pelos olhos e ouvidos, se infiltra no sistema nervoso, causa um monte de problemas e você não sabe o que está acontecendo. Não consegue entender o mal-estar. Para captarmos ainda melhor o impacto, vamos voltar no tempo. Há 200 mil anos, nós evoluímos desenvolvendo estratégias de sobrevivência e expansão. Inventamos armas para fazer caçadas, jangadas para cruzar rios e mares, nos espalhamos pelos continentes por meio de aprendizados práticos e experiências, tentativas e erros. Comparando o processo evolutivo ao fenômeno metafísico, isso é coisa recente. Há 2.400 anos apenas, com Platão, a metafísica começa a tomar partida. Um tipo de conhecimento que rejeita a experiência e a prática, colocando o sentido da vida em um outro mundo que agora cabe na mão. Toda a nossa genética e o nosso organismo foi configurado por milhões de anos de vivências práticas. A estagnação provocada por algumas áreas do conhecimento e atualmente da tecnologia, que podemos chamar de metafísica tecnológica, irá acabar com o mundo em que conhecemos. E eu não estou brincando quando eu digo isso. Pense comigo. Quando um sistema consome os seus recursos mais rapidamente do que eles podem se renovar, isso é péssimo. Pense em plantações consumindo a fertilidade do solo que levou bilhões de anos para se formar. Pense em conteúdos descartáveis consumindo os recursos cognitivos que levaram milhões de anos para se organizar. Agora imagine que a inteligência das pessoas diminui a cada geração e não conhecemos muito bem os impactos psicológicos do mundo virtual. Tudo isso indica que o homem descobriu um mar para se afogar. Kant, que viveu no século XVIII,
Pretendia separar a mente humana da realidade. Se você acha que está nesse nível, eu vou te dar 5 sugestões para que a vida real volte a fazer sentido para você. 1. Persiga novos interesses. Dê ao seu cérebro a oportunidade de se renovar. Mudar alguns hábitos fortalece as potencialidades vitais. 2. Realize algo difícil. Em um mundo onde tudo é muito fácil, fazer o que ninguém faz vai te trazer autorrealização. 3. Entre em contato com a natureza. Andar descalço dentro de casa e tomar banho frio são ótimas opções para quem vive na cidade grande. 4. Leia livros longos. Autores do naipe de Tolstói e Homero não são para qualquer um, mas o essencial é que você tome o desafio e se sinta realizado. 5. Procure a solidão. Esse é o remédio para se curar de uma sociedade tóxica. Para finalizar, eu devo lembrar que a conexão que eu faço entre metafísica e o conteúdo descartável não se trata de verdade absoluta. Esse é apenas o meu ponto de vista, a minha experiência filosófica e audiovisual para a sua mente não desligar.